Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A palavra grega usada aqui para face direita é dexia, ou seja, é um lugar de honra ou autoridade, ou seja, é alguém que tenta ferir a sua honra, a sua autoridade. Quando Jesus ele fala em oferecer a outra face, a palavra grega é stepson, que quer dizer virar as costas para alguém, ou seja, dar as costas, ignorar. Compreendendo o contexto cultural, a honra, a vergonha que tinha naquela época. A honra é um bem precioso e a vergonha era vista como uma mancha na sua reputação, causava humilhação. Isso não é diferente nos dias de hoje, né? Pelo menos em muitos lugares. E ali por isso que era olho por olho, dente por dente, né? Ou seja, sempre ali tendo um ciclo de violência, de vingança. Essa era a face considerada mais honrosa, porque era o lado de um guerreiro. Esse guerreiro usava para proteger seu coração. Levar um tapa na bochecha direita era um ataque direto à honra, à sua dignidade. Então era um ato de humilhação pública. E ao usar essa frase, Jesus não apenas estava falando sobre a dor física de um tapa, mas sim sobre a profunda humilhação da vergonha daquele que estava sendo afligido. E oferecer a outra face, nesse contexto, representava um desafio radical, que tinha naquela época a norma, né, que seria olho por olho e dente por dente. Então, a pessoa ela iria manter a própria honra e dignidade através da compaixão e do perdão, virando as costas. Ou seja, não iria revidar, não iria lhe causar violência nenhuma. A ideia de não revidar era vista como uma fraqueza e uma submissão. E ao oferecer a outra face, o indivíduo ele demonstrava força no seu interior, que ele estava ali se recusando a ser dominado pela raiva, a ser dominado pelo desejo de retaliação. Só que aí essa mensagem ela permanece atemporal. Nós temos que superar a violência através da compaixão, através do perdão, através do amor. E nós estamos vivendo em um mundo marcado por conflitos, marcado por humilhação. Mas Jesus ele nos traz um convite para virar a face. Ele nos convida a refletir sobre nossas próprias respostas. E aí nós temos que construir um espaço muito melhor e justo, né? É um convite para a transformação no seu interior de verdade. Há uma mudança de postura diante da ofensa, diante da agressão, diante de palavras que agridem, né? E a capacidade de você superar a raiva e superar o ressentimento. Quando você oferece a outra face, você mostra a sua força interior, que não vai ser dominado pela ira, pelo desejo que você está ali naquele momento. E antes de dar esse conselho, Jesus ele estava mencionando ali aos ouvintes que já sabiam das escrituras sagradas. E aí ele disse, ouviste que se disse olho por olho e dente por dente. Um versículo antes, Mateus 5:38. E esses trechos a que Jesus se referiu, eles estão no Antigo Testamento, em Êxodo 21:24. Também estão em Levítico 24:20. E é interessante aqui analisar que esses textos, eles estão em harmonia com a lei de Deus, que era a punição, olho por olho. E aí eles são mencionados nesses versículos, que era aplicada apenas depois que o infrator fosse julgado pelos sacerdotes e juízes. E ali eles avaliavam as circunstâncias e até que ponto a infração tinha sido ali intencional. Então, com o tempo, os judeus eles distorceram a aplicação dessa lei. E aí tinha excessos, né, que eram motivados pela vingança, pelo sentimento de vingança. E hoje em dia muitas pessoas têm a intenção de provocar. Mas o que Jesus quis dizer, como eu já expliquei, o sentido real da palavra, é dar as costas, é ser forte, é você olhar para o seu íntimo e escolher não revidar. Então, pelo visto, Jesus ele quis dizer que se alguém quisesse provocar uma briga ou com um tapa literal, né, ou com um comentário sarcástico, a pessoa esbofeteada não deveria revidar. E ali ela estava evitando de pagar o mal com o mal. Romanos 12:17 fala. As palavras de Jesus são muito parecidas com as do rei Salomão. Que ele falou, não digas assim, como ele me fez, assim eu vou fazer também, né?
pagarei de volta a cada um segundo a sua atuação. Jesus não estava dizendo que dar outra face significa que um cristão não pode se defender de agressores violentos. O ponto é que não devemos tomar a iniciativa de agredir alguém, nem deixar que esse desejo de vingança venha dominar. Sempre que possível, é bom você recuar e evitar uma briga. E é apropriado tomar medidas para nos proteger e procurar ajuda se for o caso de precisar ajuda da polícia. Então, se você for uma vítima, é claro que você deve procurar ajuda. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recorreu ao sistema judiciário de sua época para proteger seu direito de pregar. Então, ele pôde cumprir a comissão dada por Jesus a seus discípulos, que foi o Ide. E na cidade de Filipos, durante uma viagem de pregação, Paulo e seu companheiro missionário Silas, eles foram presos por autoridades civis. Eles foram acusados de violar a lei. Então, os dois foram publicamente açoitados, foram julgados na prisão, sem sequer ter um julgamento. Quando teve a oportunidade, Paulo ele usou seus direitos de cidadão romano. E, ao saberem de sua cidadania romana, as autoridades começaram a ter medo, a temer as consequências e imploraram que Paulo e Silas fossem embora sem causar problemas. Então, Paulo deixou ali um precedente em defender e estabelecer legalmente as boas novas. E essa situação está escrita em Atos capítulo 16. Como Paulo, os cristãos também, muitas vezes são obrigados a travar essas batalhas judiciais. Em tribunais não é fácil, mas para proteger as suas atividades cristãs. Isso tem acontecido, até mesmo em países que afirmam garantir uma liberdade religiosa e ali, quando chegam ali não tem aquela liberdade. E em caso envolvido crime e segurança pessoal, não se espera que ofereça a outra face, porque eles estão sofrendo maus tratos sem se proteger. Então, como cristãos, temos que agir corretamente. E é necessário tomar medidas para garantir alguns direitos legais, como sabendo que essas medidas costumam trazer resultados limitados, Mas aí, se for o caso, deve-se tomar. Mateus 26, 51 ao 53 diz: Os cristãos verdadeiros, eles se lembram de que a vingança pertence a Deus. E assim como Jesus tinha confiança no Pai, assim nós devemos ter confiança em que Deus está no controle de todas as coisas. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.